Vasco terá 5 rodadas para definir o seu futuro no Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Paiva estuda bastante o que fazer. O técnico também está sendo avaliado. Vamos falar também sobre uma possível mudança que pode impactar nos direitos televisivos do Vasco em 2025. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Já mando um abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E vamos falar agora do Gigante da Colina, porque é o seguinte... tivemos um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro da Série A e o Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro. Resultado importante para o Vasco, porque o Atlético Mineiro, se vencesse, poderia ter passado o Vasco na tabela de classificação do Brasileirão. Com isso, o Gigante da Colina ele permanece na nona colocação. O Vasco está fazendo morada na nona colocação, né? Já vamos aí a 4 rodadas praticamente e o Vasco mantém essa posição. E agora o Vasco terá 5 jogos. Os últimos 5 jogos. Eu já pergunto aqui a você, espero que você deixe nos comentários. Você está vendo aí na tela. O Vasco enfrenta o Inter, quinta-feira, 8 da noite, ingressos esgotados, no São Januário. Depois vai a Arena Itaquera, tentando quebrar um tabu, né? Vencer pela primeira vez na história na Arena Itaquera o Corinthians. Depois o Vasco enfrenta o Atlético Goianiense, 9h30 da noite no sábado, dia 30. E depois teremos esses 2 últimos jogos aí, serão definidos ainda, né? A data base é 4/2/12 para Vasco e Atlético. O último jogo do Vasco pode ser o último jogo do Vasco no Brasileirão nesse formato de São Januário, porque ano que vem ainda teremos jogos no estadual, no estádio de São Januário, e fecha contra o Cuiabá, lá em Cuiabá, que pode ser, né, um jogo já sem valer nada, né? Mas também pode ser um jogo que que possa valer vaga para a Copa Libertadores. E aí, o Vasco terá 5 finais. E essas 5 finais também serão definidas para o Rafael Paiva. O Rafael Paiva que vai ser avaliado. O Pedrinho falou sobre isso durante a sua entrevista coletiva. O Pedrosa já tinha falado sobre isso. O treinador será avaliado pelo seu trabalho. E aí, ele vai ter que mostrar, no mínimo, repertório. Mudar esse time do Vasco. E é o que ele tem tentado fazer durante os últimos treinamentos. Ele não contou com o Coutinho em 2 treinamentos, pela questão física. A preparação física fez aí um planejamento para o Coutinho, mas ele tem algumas dúvidas. Primeiro, fazer o Vasco ser mais efetivo à frente. E aí? Uma Rodrigues não tem treinado, porque está com a seleção uruguaia. Treina por ali o Ryan, treina até o próprio Alegria. Emerson Rodrigues permanece pelo lado esquerdo. O técnico Rafael Paiva está testando mudanças para que faça o Vasco jogar bola. É um consenso interno de que o Vasco não consegue ser um time efetivo, um time que domine. Tirando aquele primeiro tempo contra o Bahia, o Vasco foi muito mal nos últimos jogos, mesmo jogando contra equipes que têm um poder melhor, né? Tem um conjunto melhor. Mas a ideia de Rafael Paiva é ter um time mais coeso, um time mais forte na parte coletiva, para que possa enfrentar um Inter que vem em ascensão. E jogando muito bem, o Inter, se eu não me engano, é o líder do retorno do Brasileirão. Então, para defender o seu emprego e para buscar coisas melhores dentro do Brasileirão 2024, o técnico Rafael Paiva está testando essas mudanças, essa forma de jogar. É visto tanto pelo Rafael Paiva quanto pelo departamento de futebol um tempo importante para que o Vasco volte a ter uma produção ofensiva melhor. Então tudo isso vem sendo trabalhado durante a semana. Por exemplo, Maxime Domingues vai ter mais chances? Está sendo muito trabalhado durante essa semana. Também a questão da zaga, João Vitor e Léo, João Vitor e Maicon, dá chance aos meninos da base. Os meninos da base têm treinado durante a semana. Bruno Lopes,
o Luiz Gustavo, o Alegria, entre outros, Paulinho da base, o lateral, enfim, o Vasco tem tido aí uma oportunidade de melhorar. E é aquela, Rafael Paiva será avaliado, o Pedrinho já falou sobre isso, e o desempenho dele nesses últimos 5 jogos será importantíssimo, aliado ao ano todo, para que ele possa continuar ou não no Vasco da Gama, no comando técnico, e aí no final do ano a gente saber o que vai acontecer com o Rafael Paiva. Então são 5 finais para o Paiva para se confirmar como técnico do Vasco ou para se despedir de técnico do profissional do Gigante da Colina. E falando agora sobre a questão extracampo, que é o seguinte, o Vasco pode ter uma mudança importante. O Gilmar Ferreira trouxe aí na sua coluna, né, que o Vasco pode mudar de liga. O Vasco hoje faz parte da Liga Forte União. O Vasco pode mudar para a Libra, que é a liga que acertou com a Globo, e tem um flerte aí, nada certo ainda, porque primeiro, o Vasco recebeu 100 milhões da Liga Forte União. Se o Vasco sair da Forte União, tem que saber, será que teremos multa? O Vasco vai ter que devolver os seus 100 milhões, obviamente, então tudo isso está sendo estudado, mas nos bastidores, essa questão de um possível namoro entre Libra e Vasco acontece. E aquela, na LFU, os jogos como mandante do Vasco seriam transmitidos até o momento Cazé TV, Amazon Prime, Record. Então, isso pode mudar. Ele indo para a Libra, os jogos como mandante passariam como estão hoje, né? Premiere e Globo. Lembrando sempre que os jogos como visitante, aí o mandante que tem o direito de transmissão. Por exemplo, hoje se joga Vasco e Flamengo, o jogo seria transmitido na Record, poderia ser transmitido na Record, na Amazon Prime, no Cazé TV. Agora, por exemplo, joga Palmeiras e Vasco, aí o jogo seria na Globo, Premiere ou Sport TV. Enfim, isso pode acontecer, segundo informações aí do Gilmar, mas não é algo tão fácil, tão simples. É algo complexo, que o Vasco precisaria aí devolver 100 milhões que já teve repassado pela sua parceira aí, a Liga Forte União. Enfim, vamos ver, né, as cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer nesta situação. Então é isso, tamo junto, Deus abençoe a todos, saudações vascaínas e valeu, tamo junto.